Olá, olá, caríssimos investidores. Estamos aqui para mais uma vez aqui no Café com Cri, esse programa que sai pela manhã, esse programa que, ao meu ver, ele é um programa, é quase um podcast, né? É quase, porque a gente foca mais no áudio aqui. E hoje, né, a gente vai falar sobre esse tema que tantas pessoas gostam. Tantas pessoas, vamos assim, gostam de ficar conversando e discutindo sobre o tema. E será que preço importa? Preço não importa? Já vou falar aqui, tá? Preço para fundo de CRI importa e importa muito. E eu vou explicar, sabe como? Explicando. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar na tela, tá? Não consegui aqui, mas falando desse livro aqui, que é o Guia Definitivo para Entender FDCRI. Aí, aqui, Freud. Então, para quem está só ouvindo, né, estou mostrando aqui na tela o Guia Definitivo para Entender FDCRI, que é meu livro, que saiu a segunda edição agora em dezembro de 2022, tá? E eu vou aqui comentar sobre dois capítulos desse livro, né? Eu não vou ler o capítulo inteiro, obviamente, mas são, são dois capítulos que eu dedico ao tema preço, tá? Um por um ângulo e outro por outro ângulo. Então, assim, já estou adiantando. Óbvio que preço importa, seja você de qual teoria você acredite, tá? É óbvio que preço importa. E eu vou explicar por quê, tá? Então eu vou chamar aqui a vinheta do Café com Cri e a gente se vê daqui a pouquinho. É isso aí, estamos começando mais um Café com Cri, tá? E aí a gente vai, eu já vou logo de cara, tá? Falar qual porquê, tá? Na minha visão, o preço importa e eu vou falar o primeiro ponto, tá? Assim, diversas pessoas têm essa teoria de que preço não importa, tá? Mas especificamente para o fundo de CRI, né? Especificamente para o fundo de CRI, tem uma coisa que se chama inflação. E eu trato desse tema lá no meu livro, tá? Quer ver? No capítulo aqui, cadê? Perdão, gente. Ó, eu trato no capítulo 4, que eu falo sobre as características específicas de um FII de CRI. Depois, eu trato desse. Eu falei que só eram dois, né? São alguns, tá? Eu revi aqui, são alguns, tá? Então, no capítulo 9, eu trato sobre o assunto de alguns aspectos, tá? Eu trato também no capítulo 11, falo sobre preço de algum aspecto, tá? E aí a gente pega com profundidade no assunto no capítulo 13, tá? Então o capítulo 13 se chama Água Mole e Pedra Dura, né? Vocês já sabem a sequência desse ditado popular, né? E que quer dizer, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E aí eu coloco uma tabela aqui, tá? Falando de uma possível inflação acumulada em 5 anos, tá? E aí eu falo que a gente vai ter uma inflação acumulada de 27,6%, que seria o equivalente a 5% ao ano. Tá? Quando a gente faz o indexador vezes o outro, dá um pouco mais do que 25, vai dar 27,62. E aí, né? Então vamos pensar, né? O que é inflação, né? A inflação nada mais é do que a variação do preço das coisas. Então, se tem uma coisa que importa em fundo de CRI é o preço das coisas, né? Especialmente o preço do fundo. Então, se a gente pegar qualquer fundo, tá? Qualquer fundo imobiliário de CRI, desses mais antigos, que tem 10 anos, todos, não tem um que foge à exceção. Todos eles começaram lá atrás com 100 e hoje estão com quanto de valor patrimonial? 94, 98, 93. Até antes dessa crise de crédito estava 100, 99, 101, entendeu? E aí, 10 anos atrás, vamos dizer que tenha sido 5% de inflação ao ano? Não foi, mas vamos dizer, tá? O que aconteceu com esses R$ 100
que aconteceu com esses R$100? Você perdeu o poder de compra. No exemplo que eu trato aqui no livro, tá? E aí eu vou até deixar aqui para as pessoas, se quiserem, depois olharem com mais calma, tá? Eu falo aqui dessa tabela aqui na página 113, tá? Da segunda edição. E 5%, né? Ao ano, depois de 5 anos, você tem o seu poder corroído para próximo de R$78. Os R$100 que valia no início vale próximo de R$78. Olha que coisa. Então, assim, se tem uma coisa que importa em fundo de CRI, o primeiro aspecto é o preço, tá? O preço das coisas, né? Que estão no mundo, né? Estamos num país que tem inflação. Já tivemos problemas grandes de inflação lá atrás, foi corrigido, né? E voltamos com esse tema, tá? Então, se você comprou uma cotinha, né? Comprou lá, foi lá, botou a fezinha, colocou R$100 há 5 anos atrás. Você conseguia comprar R$100 de algum determinado produto, né? E hoje você conseguiria comprar R$78, ou seja, aqueles mesmos R$100, eles valem menos hoje do que valem há 5 anos atrás. Então, se tem uma coisa que importa muito para fundo de CRI é preço, né? E aí eu vou pegar um outro aspecto do preço, né? Então, essa inflação que existiu, não é que ela sumiu do fundo de CRI, ela foi distribuída para você mês a mês. Então, vamos lá, pegamos primeiro o aspecto do valor do seu dinheiro, da sua cota, nesses últimos 5 anos. Só que você recebeu essa inflação mês a mês. Ou deveria ter recebido, né? Se não teve nenhum tipo de inadimplência, tá? Então, a gente tá, vamos dizer, né? Dizem, né? Vamos para a teoria, né? Então, dizem que fundo de tijolo acompanha a inflação, né? Então, se você comprou um fundo de tijolo 5 anos atrás, a R$100, você vai ter hoje, né? Um fundo de tijolo valendo R$127. E o fundo de CRI vai continuar valendo 100. Olha que coisa, né? Então, se tem uma coisa que é importante para fundo de CRI é preço, né? Então falamos do aspecto da valorização dessa sua cota que vale R$100. E agora estamos falando do segundo aspecto, que é o aspecto de você ter recebido esta inflação, diferentemente do fundo de tijolo, né? Então o fundo de CRI ele distribui essa inflação mensalmente, né? E aí tem duas maneiras de fazer a distribuição, que é uma pelo regime caixa, outro regime contábil, está todo autorizado pela CVM, não tem problema, desde que tenha resultado positivo para poder fazer isso, né? Então, a gente vê que realmente, né, o fundo de CRI, o aspecto do valor da sua cota e o aspecto que você recebeu a inflação, que é a variação do preço das coisas naquele período, você recebeu. Então, o que você vai ter que fazer com isso? Você vai ter que reaplicar este valor, certo? Tem que reaplicar este valor, beleza? Então, assim, falamos por dois aspectos somente até agora. E a gente vai aí para mim, tá? Que é o principal aspecto, tá? Principal aspecto em fundo de CRI desse assunto, tá? A gente já falou numa live recente, né, de LTV. E a gente vai lá para o capítulo 16, tá? Capítulo 16, força gravitacional do preço, né? Também não vou ler o capítulo, tá? E aí, né, quem esteve aí presente nos últimos 4, 5 anos dos fundos de CRI, viu diversas vezes isso acontecendo. O que foi que aconteceu? O fundo estava a 120, 115, 125 e vinha uma nova emissão a 105. Por quê? Os fundos, né, a comunidade de fundos imobiliários, ela exige, ela pede que os fundos façam emissão acima do valor patrimonial. E quando que isso pode acontecer? Quando no secundário o fundo está 10, 15% acima do valor patrimonial, certo? Então veja,
Preço. Preço. Estamos falando do terceiro aspecto do preço, que é a questão do momento de entrada em um determinado fundo. Qual que é o momento para você entrar em um fundo imobiliário de CRI? Eu falo, já falei na live que a gente falou sobre PVP, vou falar aqui de novo. Acima de 1.1, tem que estar muito convicto. Tem que estar muito convicto naquele fundo. Por quê? O que vai acontecer? Vai chegar no 1.15, vai ser feita uma emissão a 1.5, 1.2, 1.1. Então não faz sentido você entrar em um fundo de CRI acima de 1.1. Não faz sentido. Minha visão, porque vai vir uma emissão e vai voltar aquele preço para baixo, certo? Então, se tem uma coisa que importa para fundo de CRI, essa coisa é preço. Recapitulando, falamos pelo aspecto do valor da sua cota ao longo do tempo, que ela vai se desvalorizando porque ela não sai de 100. Se ela sair, vai um pouquinho para cima, um pouco para baixo, depois ela volta para 100. Falamos pelo aspecto da distribuição da inflação, que é o preço das coisas ao longo do tempo. E agora estamos falando pelo aspecto da força gravitacional, que como ele sempre volta para 100, se está ocorrendo uma emissão, esta emissão vai devolver o preço do seu fundo de CRI lá para baixo. Felipe, mas isso acontece sempre? Olha, na maioria das vezes. Não posso garantir que sempre, mas posso garantir que na maioria das vezes, tá? Aí tem um sub-item aqui do capítulo, né? Que eu falo, que eu brinco, né? Hoje a Magalu não é tão bem vista assim, mas há 2 anos atrás era super amada, né? Em fundo imobiliário não tem a nova Magalu. Especialmente fundo de CRI, tá? Não tem a nova Magalu. Você vai ganhar 10.000%. Você vai colocar R$ 100 e vai tirar depois R$ 10.000. Fundo de CRI não tem isso. Se você colocou R$ 100, você vai tirar R$ 100. E se você colocou R$ 80, você vai tirar R$ 100, se você esperar o momento certo. E se você colocou R$ 140, você vai tirar R$ 100. Vocês estão entendendo? Então, assim, o input você escolhe, né? Ou seja, o preço de compra você pode escolher. Porque você pode escolher qual que é o momento que você vai entrar no fundo. Momento de saída, nem sempre você pode escolher, que às vezes você tem alguma necessidade e você tem que sair ao preço que o fundo está no mercado. E qual que é o preço que o fundo está no mercado? É o preço do mercado. E se é o preço do mercado, qual que é a tendência? Qual que é a tendência desse preço? É a tendência gravitacional do preço, voltar para o valor patrimonial, pouco acima, pouco abaixo, mas voltar para o patrimonial. O patrimonial varia? Varia. Varia um pouco para cima, um pouco para baixo, dependendo do momento de juros, de marcação dos CRIs. Mas é normal que isso aconteça. Então, olha quantos aspectos que para fundo de CRI preço importa, né? Aí, né, tem aquela teoria de que se você está sempre investindo, né, você vai estar sempre comprando, então o preço não importa porque você tem que estar sempre comprando, né? Essa é uma coisa linda de se falar, né? Nossa, realmente, se eu estiver sempre comprando, eu não preciso me preocupar com o preço, posso comprar sempre o preço que está na tela, né? Mas o que garante que você vai ter dinheiro para comprar amanhã? E o que garante que amanhã você não vai ter que resgatar aquele valor, né? Então, gente, a gente tem que ser conservador. Tem que ser conservador ao comprar um fundo de CRI. Não vai comprar acima de 1,10. Não vai comprar. Não faz sentido. Eu vou aprofundar um pouco mais agora, tá? Então, assim, eu falei do aspecto do valor da cota, da distribuição da inflação ao longo do tempo, né? Do preço gravitacional ao longo do tempo e do momento que você entra, né? E que se importa ou não você investir, tá? Então agora mudando um pouco o tom, falando um pouco mais sobriamente, vou até beber uma água aqui, né?
Eu sei que muitas pessoas. A gente fez até o levantamento da quantidade estimada de pessoas que fizeram isso, tá? Mas são muitas pessoas. Muitas pessoas entraram em alguns fundos de CRI a um preço muito errado, né? A gente tá falando aí num preço de um 140, 150, 130, ainda acho bem errado, né? E 120 também, né? A gente fez esse levantamento e mostrou aqui na live, né? Então é muita gente, percentualmente, dos investidores de fundo de CRI. Então você que errou a mão no momento de entrada, né? Tô mudando o tom, observe. Você que errou no preço de entrada, não tem mais o que fazer, certo? Com relação àquele ativo. Você já perdeu aquele valor. Mas você pode utilizar isso, né, como um aprendizado, por um lado, e por outro lado, você também pode utilizar para segurar esse fundo de CRI até você ter o retorno, né? Então, uma pessoa que entrou no fundo de CRI a 140 e aquele fundo distribui um e pouco, R$ 1, um e pouco por mês, você tem que segurar por 3 anos, pelo menos, para pelo menos não perder dinheiro naquele investimento. Então, falando aí de 36 vezes R$ 1, vai dar R$ 36. Se você entrou a 140, você ainda vai estar perdendo R$ 4. Tem que segurar mais 4 meses. Ou seja, faça essa conta de a quanto você entrou, quanto que está o dividendo hoje e quanto que falta para você, pelo menos, não perder dinheiro. Se fizer a soma da inflação, aí essa conta nunca chega, tá? Mas pelo menos não perder dinheiro no valor que você entrou, né? Não se sentir enganado, alguma coisa do tipo, tá? Então, assim, eu tô falando porque tem diversos fundos que tiveram um valor muito alto e diversas pessoas entraram nesse valor muito alto, né? Talvez porque não tinha esse canal, talvez porque não viu outra pessoa falando a respeito disso, porque tem outras pessoas que falam disso, tá? Não sou só eu. Eu sei que tem gente que fala que é 1,15, tem gente que fala que é 1,20. Eu falo 1,10, tá? Eu continuo falando em 10, ainda acho que pode ser possível entrar em algum fundo a 1,20, porque se for um fundo que recorrentemente é negociado a 1,20, talvez faça sentido, tá? Então, assim, aí é um sentido assim de conselho, né? Aí tem aquelas pessoas, né, que conseguem fazer o trade, que fica acompanhando, né, ver que subiu para 1,30, vende, né? Então, aí é outro aspecto da conversa, né? Então, também para essas pessoas, preço também importa, certo? Preço também importa. É, então, se você está em alguma dessas duas situações, né, deixa um comentário aqui para a gente ver, né, como é que está o público desse canal, né, desse programa especificamente, tá? O preço, né, existe essa discussão. Algumas pessoas falam que preço não importa, né, por conta de que você vai estar sempre investindo. Então, se você está sempre investindo, tanto faz o preço, porque você vai comprar hoje, vai comprar amanhã, né? E que pode parecer que está caro, pode parecer que está barato, você vai continuar comprando, então tanto faz, né? Não dá pra gente considerar que tudo vai ser assim, né? Por quê, né? Por conta das condições, que a gente não sabe as condições de amanhã, tá? Então, assim, conservadoramente, vamos dizer, se a gente pegar só os fundos do IFIX, a gente está falando de 42 fundos de CRI. Será que todos os 42 fundos de CRI estão com o preço acima do valor patrimonial? Será que todos estão acima de 1,10? Será que não vale a pena olhar para outro fundo de CRI naquele momento para justamente poder diversificar, né? Então, assim, o preço, né, ele continua importando para fundo de CRI e ele é extremamente importante, tá? Esse é um pouco do que eu trabalhei aqui no livro O Guia Definitivo para Entender FII de CRI, tá? É, é o que eu falo nas lives. Já falamos sobre a questão do PVP profundamente numa live. O que acontece quando sobe, quando desce, quando. Entendeu? Já falamos sobre a questão do dividend yield, que também é o preço do valor do dividendo que está sendo distribuído. Também é outro critério do preço, né? Então, assim, são tantos aspectos que preço importa, especialmente para fundo de CRI, que não tem nem assim como eu tentar justificar,
tá? Então, se você acha que para fundo de CRI preço importa, tá? Tamo junto, tá? E se você acha que preço não importa, deixa aqui embaixo o seu comentário para a gente poder conversar, entender quais são suas motivações. Aí eu fazer uma réplica, você faz uma tréplica, entendeu? Deixa aí seu comentário para a gente poder falar do assunto, tá? Eu sei que tem uma linha que pensa desse jeito, né? Mas eu vejo que conservadoramente, né? Quando o bolso não é infinito, a gente tem que tomar cuidado com o preço. Justamente porque a gente vai no mercado ver lá o preço que tá as coisas, né? Tem duas frutas. Você pode escolher uma das duas. Tem duas marcas. Sabe que a qualidade é semelhante. Você vai comprar o mais caro? Não vai. Vai lá comprar azeite. O produto é bem semelhante, né? Os azeites de supermercado, né? Não estamos falando dos azeites premium, estamos falando dos azeites de supermercado. O preço é bem semelhante. A qualidade também, aliás, a qualidade vai variar pouco. Ainda mais pra gente que não é um especialista em azeite, né? A qualidade, a gente não consegue ter um paladar suficientemente a- apurado para poder identificar. Você vai comprar o mais caro ou o mais barato? Tô falando só de azeite de oliva, não azeite de oliva misturado com óleo, tá? Então, assim, acho que você vai comprar mais barato. É o que eu faço, pelo menos, tá? De vez em quando eu compro um azeite mais caro para fazer alguma comida diferente, né? Mas normalmente eu vejo lá qual que tá na promoção, tá? É a minha tendência, tá? Então, eu vejo, tá? Que para fundo de CRI a análise é a mesma. Você vai ver os fundos que têm qualidade semelhante ou que são do tipo semelhante. Os high yield, tá? Os high yield estão assim, os high grade estão assim, beleza. Qual que é mais ou menos parecido? Esses dois aqui são mais parecidos, os dois high grade são mais parecidos, né? Então, preço importa, tá? Essa é uma live mais curta, mais objetiva, porque a gente está nessa semana, né? É, da educação financeira mundial, né? E então estamos apoiando aqui também, tá? É uma iniciativa da CVM, né? A gente está, vamos dizer assim, fazendo essa live aqui especial, né? Para essa Global Money Week, tá? Então, conte com a gente, né? A abertura dessa Global Money Week foi na segunda-feira e a gente vai. A gente não está participando, vamos dizer assim, oficialmente, né? Mas está participando aqui não oficialmente, tá? Então essa é uma live dedicada especialmente, uma live não, né? Esse programa está sendo dedicado, tá? E é por isso que ele vai ter esse conteúdo objetivo para investidores, né? De modo geral, né? E deixando aqui o nosso quinhão nessa semana e apoiando aí essa iniciativa global de educação financeira, tá bom? Agradeço a vocês pela audiência, pela participação. Deixa aí nos comentários o que você achou e eu agradeço imensamente. E por hoje é isso aí. Valeu, gente. E aí, só para deixar aqui, para não esquecer, né, que eu... Olha aqui. Galera, aqui, perdão, essa mão. Ativa o sininho já, né? Se inscreve aí no canal, deixa o like, tá? É, Você que está ouvindo aí no Spotify, tá? Já deixa aí sua, já salva o conteúdo, né? Se der, já compartilha para alguém. Eu sei que você deve estar lavando uma louça ou encerando o carro, né? Fazendo alguma coisa ou indo para o trabalho, tá? Então é isso aí, gente. Programa mais objetivo hoje, tá? É, bons investimentos para vocês. Você que comprou o livro, né? Não se sinta assim diminuído, tá? Porque eu falei um pouco do livro. Sinta que você está sendo valorizado, porque o conteúdo mesmo está aqui dentro, né? Eu falei mais superficialmente. Beleza? Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima e valeu!